pré-jogo, já com o time ideal do Egídio, Neto, Vitinho, Pantaleão, Barbosa, Marçal, Nilton, Danilo, Savarino, Jefinho, Cabral e Montoro. Você que está chegando na live agora, deixa seu time ideal aí também. Vota na enquete do dia, que a gente vai passar lá no final da live para ver como é que fechou. Vamos iniciar o nosso pré-jogo. Iniciando o nosso pré-jogo, passando pela rodada, né? Vamos ver qual será a rodada desse fim de semana. Então, a gente temos aí, 22ª rodada, Ceará e Juventude, amanhã às 4 horas, lá no Castelão. Botafogo e Bragantino no Newton Santos, às 6h30. Mineirão, Cruzeiro e São Paulo. Deixa eu ver onde está o... Ó, esse jogo é importante pra gente, hein, Bruninho? Cruzeiro e São Paulo. São Paulo com 32 pontos, Cruzeiro com 41. Pode ser um jogo bom pra gente, esse Cruzeiro e São Paulo aí. Claro, a gente fazendo o nosso dever de casa. Flamengo e Grêmio no Maracanã. Santos e Fluminense já no domingo às 4 horas. E o clássico Corinthians e Palmeiras no domingo também. Santos, Fluminense, Corinthians e Palmeiras. Aí a gente vai ter Mirassol e Bahia. Esse Mirassol e Bahia é importante também pra gente, hein? Porque o Mirassol tá aqui, ó, em 6º lugar. Bahia tá em 4º lugar. Com uma vitória, dependendo do resultado dos dois, a gente pode aí abrir algumas vantagens ou diminuir a vantagem pro Bahia, dependendo de como for. Acho que o empate é o melhor negócio, né, Estão? Esse jogo aí. Todo jogo eu torço por empate de adversário. Todo mundo tem que empatar. Todo mundo. Empatou todo mundo, a gente venceu, tá ótimo. Ambos perdem, né? Ambos perdem. E aí, ambos perdem. Mirassol e Bahia. Barradão, Vitória e Atlético Mineiro. Inter e Fortaleza. Sport e Vasco, para fechar a rodada aí do que vai ser o brasileiro. E a gente, tirando esse jogo aí, o Sport pode vencer de 5-0. Esse jogo aí. E aproveitando essa rodada, a gente, como mostrei, pega o Bragantino e vamos entrar aí para falar do Bragantino, o que a gente espera. Já mostro para vocês a recente forma do Bragantino, últimos 8 jogos, um empate. Não, 10 jogos, 3, 6, 9, os últimos 10 jogos, um empate, 8 derrotas e uma vitória contra o Fluminense. Essa é a recente forma do Bragantino. Olhando isso daí, Bruninho, antes da gente falar com mais detalhe, não dá pra gente perder para esse time amanhã, ou dá? Não podemos, né? Eu acho que foi bom que o Fluminense pagou esse pato aí, né? De tirar esse prejuízo. Pagou esse pato. Tá mudo aí, Glauber. Eu odeio essas sequências também, mano. Quando cai pra gente essa sequência assim, eu falei, puta. Não, mas já foi. Quem tinha que pagar esse pato já pagou, o Fluminense. Quem tinha que pagar já pagou, filho. 8 derrotas seguidas, cara. Que isso, irmão? Eu vi uns influencers dele falando disso. Pô, eu sabia que o Fluminense ia levantar o defunto. É isso, amanhã é buscar a vitória, aproximar mais um pouquinho, usar um pouco mais o time, dar um descanso maior para quem precisa, né? A gente já tem falando há um tempo aí do Telles, talvez mais algum outro jogador que possa poupar, e preparar o time para o dia 11 aí. Esteu, e você vê que o campeonato é tão maluco, esse brasileiro, cara, que o Bragantino teve 8 derrotas seguidas e uma vitória em 9 jogos. E você vai ver ele na tabela lá, ó. O Bragantino tá em 8º, irmão. Mas isso aí não é campeonato brasileiro, não, tá? Os últimos 8 jogos. É tudo, né? Mas tem mais jogo do brasileiro. Tem mais jogo brasileiro. Sim, tem mais jogo brasileiro, porque eles não estavam nem na... Eles saíram pra gente na Copa do Brasil, eles saíram pra gente. Os dois do Botafogo, né? Mas olha só, por isso que quando... 6 jogos aí que é brasileiro. 6 jogos de brasileiro, 6 derrotas. É por isso que quando a gente fala assim, alguém fala, não dá mais, o time tá tantos pontos na frente. Cara, isso não existe. O cara vai tropeçar. Você é que tem que ter uma sequência de vitórias. Então, assim, sempre dá. Esse negócio de estar com 5 pontos, 6 pontos, é difícil. Ninguém tá dizendo que é fácil.
O problema que a gente tem hoje enxergando o Botafogo não é um problema de dá e não dá por conta da pontuação. É o problema de o time não estar tendo desempenho. Realmente, principalmente dentro de casa, que a gente precisa mudar isso amanhã. E aí, falando um pouco mais desse Bragantino, eles ainda estão vão ter duas novidades aí, encerrar a preparação hoje para o duelo contra a gente. Os atacantes Fernando e Vinicius estão liberados e podem ser relacionados para o jogo desse sábado. Mas, além dessas duas novidades, eles têm desfalques. Por outro lado, o Bragantino segue tendo que lidar com desfalques por lesão. Então, contra a gente, Seabra vai ter as seguintes baixas. Juninho Capixaba, lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Eduardo, lesão no tornozelo esquerdo. Andrés Hurtado, lesão muscular na coxa direita. Agostinho Santana, lesão muscular na coxa direita. Pita, que bom que o Pita não vai jogar, né, cara? Que bom. Que bom que o Pita não vai jogar. Meu Deus do céu, irmão. Lesão muscular na coxa esquerda. Outro problema certo é o zagueiro Pedro Henrique, que levou um terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fluminense. Está suspenso. Fala, Glauco. Isso é um desfalque enorme para eles, o Pedro Henrique, cara. Pedro Henrique é bom zagueiro dele. É o melhor zagueiro deles disparado. Então é isso, Bruninho. Mediante isso tudo, a provável escalação do Bragantino para enfrentar o Botafogo é Cleiton, Nathan Mendes, Gustavo Marques, Guzmán Rodrigues e Vanderlan. Esse Vanderlan era do Palmeiras, né? Não, ou é outro? Acho que era o lateral, Gabriel, Eric Ramírez e John. Nátio Quintana, Lucas Barbosa e Sacha. Esse é o provável time do Seabra para enfrentar a gente amanhã, com bastante desfalques. E assim, cara, assusta, preocupa. Eu tenho que ir pro jogo amanhã. Não posso tomar uma cerveja contando com a vitória e um pagode no final do jogo. Como é que é, Bruninho? Fala para mim. Cara, acho que do elenco principal aí, o que mais preocupa é o John, né? Pela capacidade de velocidade, cara forte, mas pelos desfalques grandes que eles têm aí, eu acho que dá pra gente superar aí com certa tranquilidade. E o Cleiton, né? O Cleiton sempre fez gol também. O Cleiton, contra o Botafogo, ele cresce bastante. O Sacha é perigoso também, né? Sacha é perigoso, mas eu ainda ficava com mais receio do Pita, né? Que a gente não dá nada pro jogador, mas sempre faz um golzinho na gente. A gente Agora, sempre tem um jogador assim. O retrospecto recente do Botafogo é muito bom, né? Contra o Bragantino. Muito bom. E aí, falar a gente, o nosso retrospecto bom deles, eu queria falar um pouco também desse rapaz aqui, do Arthur Cabral. Por quê? Porque é um cara que vem se destacando, principalmente com o David aí pós Copa do Mundo, jogando bem e assim, com a média de gols alta pós Copa do Mundo. Ele tem 6 participações e gols aí, passe para gol e gols feitos também, Glauber. Eu queria que você falasse um pouco dele, do Arthur Cabral, que também foi muito criticado, porque a galera fica com aquele sentimento do Igor Jesus, mas é um cara que vem entregando, né? Ah, cara, desde o início, né? Eu já briguei, inclusive, com vocês pra caralho aí, por causa de Arthur Cabral, defendendo Arthur Cabral e nego cornetando, porque, assim, o que eu percebo são as valências do jogador dele, cara. Ele é um cara que ele tá se desdobrando para atender a necessidade do time, tá fugindo das características que ele se sente mais confortável para jogar, para atender a necessidade do time, as deficiências que o time tem, e ele é o dono do ataque. Já tinha gente, a má vontade com ele é tão grande que já tinha gente falando que o CR9 já era titular. E você vê a diferença do jogador, os dois jogando juntos. Pô, o Arthur Cabral é muito melhor que o CR9. Porra, eu acho ele, a hora que o time acertar, ele vai se investir a fazer gol, cara. Ele faz mais gols, ele não é melhor,
nem mais completo, mas ele faz mais gol que o Jesus. Ele é mais matador do que o Jesus, porque o Jesus é um setor ofensivo inteiro. É assim, e por ele ter vindo para substituir um cara enorme, né, nosso, que é o Igor Jesus, e aí pega o time nessa oscilação, e ele se dedicando, correndo o jogo todo, joga 90 minutos o jogo todo. Porra, eu morro de medo de ter uma lesão, cara. Todo jogo eu falo assim, caralho, segura um pouco, mano. Fica lá na frente segurando, ele dá uns arranques do nada lá nos 40 do segundo tempo, ele dá umas arrancadas lá que foi aquela que aconteceu com o Pantaleão no final do jogo, que ele deu aquela arrancada para tentar tirar o gol e sentiu. Eu fico na seringa de ele sentir alguma coisa também, filho. Mas, assim, eu defendo desde o primeiro jogo. Eu falo, cara, é bom atacante. Eu não sabia, chegou a pegar a seleção brasileira, tudo, mas eu nunca tinha reparado de perto ele jogando. Mas ele, pelas valências, pela força física que ele tem, ele protege bem a bola, sempre está jogando numa zona muito desconfortável, sempre tem zagueiro dando porrada nele para tomar a bola dele, sempre está com embate físico com os jogadores, mas assim, eu defendo desde o início, vocês sabem disso. E assim, se pegar os números dele aí, que eu até postei um outro... Aí, não sei se foi no isso que eu ia falar, Bruninho. Fala, Glauco. Ele é o primeiro em uma porrada de coisa do time. Desde que ele chegou no Botafogo, ele é o primeiro em gols, primeiro em assistência, primeiro em desarme, primeiro em uma série de coisas. Eu gosto bastante do Arthur Cabral. E aí o GE trouxe aí um pouco dos números dele, Bruninho. Atacante aqui mais participa de gols desde a chegada do treinador, com 4 bolas na rede, 2 assistências, 4... das 6 participações foram nos últimos 5 jogos. Então, nos últimos 5 jogos, 4 participações e gols, assistência e gols. Então, assim, é quem mais participa de gol desde que o David chegou. O que você tem para dizer do Arthur Cabral aí? A gente tem um atacante, de repente falta o encaixe realmente ali do meio de campo para o ataque. Se a gente tivesse o Savarino, por exemplo, jogando um pouco mais de bola, nossos pontas jogando um pouco mais de bola, ele poderia estar entregando até mais, cara. Você vê assim também? Eu acho que é o que todo mundo imagina, isso sim. A gente não tem feito a bola chegar tão redonda para ele. Aí questiona-se muito o estilo de jogo dele, por ele estar saindo muito da área, né? Porque a bola não chega, o cara tem que vir buscar para participar de alguma forma. Ele tem um perfil totalmente, não totalmente, mas bem diferente do Igor Jesus, mas ele mostra que ele tem qualidade, sim. Agora, tem que o time propor mais jogadas para ele, né? E, Estevão, em cima disso, que o Glauber e o Bruninho falaram, que é um cara que está entregando, ele deve ser titular amanhã porque teve um protocolo de concussão lá do Cris Ramos e o Daron colocou isso na súmula, então ele não vai estar liberado para o jogo de amanhã. E já que o David não utiliza o Mastriani para nada, o Mastriani deve ser o cara que filma o elenco para os vídeos lá do YouTube, então quer dizer que o Arthur Cabral vai ser titular amanhã também. Então, sem o Cris Ramos, a gente volta ou entende que vai ter uma outra formação para o jogo amanhã, né? Provavelmente com pontas. Não sei. Se ele fosse coerente, ele entrava de novo no 4-4-2 para ver se esse é o estilo dele, né? Talvez aí até também aproveitando que o Arthur, o Reborn, tá jogando seguidamente, de repente dando oportunidade agora talvez pro Jefinho. Não sei. Mas, assim, a tendência, pelo que a gente conhece até aqui do Ancelotti, é que ele vai ser titular mesmo, porque ele faz sempre as escolhas mais seguras. Óbvio, Faz escolhas mais óbvias. E aí eu vou trazer uma matéria para vocês aqui também, porque o Alex Telles, ele saiu sentindo, né? No último jogo, ele saiu sentindo e aí teve uma preocupação lá para saber se ele teve lesão ou não teve lesão no jogo. Eu acho que isso vai influenciar também muito do que vai ser a escalação do time amanhã, mas só que o GE trouxe aí que Alex Telles não teve lesão constatada, mas situação vira alerta no Botafogo. Consequência pós-Copa de Clubes, né? Copa do Mundo de Clubes. Lateral esquerdo entrou em campo em todos os jogos,
desde a competição do Mundial e vinha apresentando dores na região. O lateral esquerdo, Alex Telles, não tem lesão e fica à disposição para o jogo deste sábado, contra o Bragantino pelo Brasileiro. No jogo contra o Vasco, pela partida de ida da Copa do Brasil, o defensor saiu de campo aos 33 minutos do segundo tempo com dores no músculo posterior da coxa esquerda. Mas a boa notícia é que o problema se limitou às dores, geradas por uma função de acúmulo de sequência de jogos. O jogador, porém, já vinha se queixando de incômodo na região e até jogou com uma bandagem no local para amenizar as dores. Desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, Telles atuou em todos os 13 jogos disputados pelo Alvinegro e só foi reserva no duelo diante do Sport, quando entrou no decorrer da partida. Então, Alex Telles, com bastante desgaste, Glauber. Provavelmente isso deve interferir na escalação do time amanhã também. E o GE complementa. Com isso, ele é um dos atletas mais desgastados do elenco em função da sequência. Internamente, há um receio pelo risco de lesão. O problema é que, recentemente, Marçal vinha atuando improvisado como zagueiro e Cuiabano em processo de recuperação de lesão no tornozelo. A previsão do Cuiabano de retorno é só no jogo de volta da Copa do Brasil, no dia 11 de setembro. Mas mesmo que Telles não tenha apresentado lesão, ele não deve iniciar entre os titulares nesse sábado, dando lugar a Marçal. A decisão dependerá da avaliação nessa sexta-feira. Mas há preocupação com a questão física do defensor. Ele não deve ir para o jogo. Então a gente não tem Telles amanhã no jogo, a gente deve entrar com o Marçal ali na zaga. Acredito eu que Vitinho, isso se ele não poupar o Vitinho depois dessa convocação para a seleção brasileira, né? Que ele pode ser que poupe também, então eu acho que pode entrar. A gente tem uma zaga aí formada amanhã com Ponte, Pantaleão, Barbosa e Marçal. E Neto no gol. Mas Marçal aí sobrecarregado e realmente vem jogando todos os jogos, né, cara? Todos os jogos. E assim, por questão de lesão, e o Marçal, que era o substituto dele, jogando. E assim, todo mundo cornetou, né? Que o Marçal pediu para voltar. Ai da gente se não tivesse o Marçal, filho. Puta que pariu. Ia ser muito pior se o Marçal não tivesse no elenco. Ele jogou, ajudou na zaga, na lateral esquerda. E amanhã era isso, é poupar e colocar o Marçal, mas eu acho que ele vai para o banco. Será que não vai ser nem relacionado? Eu acho que para o banco ele vai ser relacionado, sim. Ele não deve estar jogando. Eu acho que ele vai ser relacionado, mas eu acho que ele não vai não vai entrar jogando e não deve nem entrar na partida também. Eu tô achando tomara, isso. Vai descansar O que ele. você acha, Bruninho? Apesar de que vai ter data FIFA para ele descansar à vontade aí, né? Vai ter data FIFA depois do jogo. Deve dar uns 3 dias de folga aí. Mais ou menos, né? Bruninho, o que você acha que vai ser o time do Botafogo? Acho que vem mexido nessa zaga, assim como eu falei também, que talvez até o Vitinho seja poupado? É uma possibilidade, sim, o Vitinho. Nem que ele, de repente, entre no finalzinho ali, só para não ficar muito tempo parado, mas acho que o mais crítico aí é o Alex Telles mesmo, que vem fazendo praticamente quase todo o jogo, né? Acho que a tendência vai ser essa, talvez as possíveis modificações. O Caio precisa entrar, voltar a pegar ritmo de jogo. Talvez o Barbosa ali, não sei, dar uma poupada aí com relação ao David Ricardo, né? Não sei como é que tá o Barbosa de cartões aí, pode ser que esteja pendurado. Talvez tenha essas possíveis modificações aí. Estevo, seu time para amanhã, você acha que vai muito modificado? A gente guardaria o Telles também? Vitinho, eu não tô nem aí para a seleção brasileira, cara, mas eu acho que por conta de tudo, e o técnico da seleção é pai do David, então assim, pode ser que o Vitinho seja poupado aí também pro jogo de amanhã, e eu apostaria nisso, hein? Apostaria numa zaga com Matheus Ponte, Barbosa, Pantaleão e Marçal. Assim, essa zaga é suficiente para suportar o Bragantino, especialmente desfalcado, sem alguns bons jogadores, inclusive. Mas eu não acredito que vai haver. Eu acho que, na verdade, ele vai querer jogar para aparecer mais ainda, até porque
Diz o Ancelotti inteiro que essa convocação é para testar jogadores. Então, assim, o Vitinho vai chegar lá, de repente, com a possibilidade de ser testado para jogar, né? Então, melhor estar jogando do que ser poupado. Agora, Até porque o titular é a bosta do Wesley, né? então, assim, melhor tá jogando. Agora, eu acho que ele vai modificar novamente o esquema de jogo e as peças. Eu acho que ele vai testar de novo o 4-2-3-1, talvez aí com o Vitinho no lugar ou o Matheus Martins, né? Pode ser o Matheus Martins também, no lugar do Reborn ali. Seu time seria qual, então? Neto, porque o John, se confirma que o John tá vendido mesmo, ele já não tava com cabeça para jogar. Também acho que tinha que ir de Neto. Neto, já não tem que colocar o John. Neto, Pantaleão, Barbosa, Vitinho e Marçal, Newton e Danilo, Arthur Reborn, não, desculpe, Jefinho, Savarino, Montoro e Cabral. Meio campo nesse daí mesmo, Glauber? Assino Newton e Danilo? Cara, assim, sinceramente, não é agora querer aliviar, não, mas pra mim, Newton e Marlon, Newton e Danilo, hoje dá no mesmo, ainda dá no mesmo. Mas é isso aí, o time pra mim tem que ser esse aí, com o Vitinho. Eles vão descansar agora 11 dias, deve ter uma folga de 4 dias aí, 3 dias, sei lá. Tem que botar pra ganhar esse jogo do Bragantino, que é importante pra cacete, cara. Porque se a gente, a gente não tá lembrando, se a gente ganhar do Vasco, passar pelo Vasco, a gente vai ter só brasileiro pela frente aí, cara. Jogando, vai ter vários sábado e sábado, porque tem Libertadores no meio do caminho. Vão ter vários descansos durante a semana e só vai jogar a Copa do Brasil de novo lá em dezembro, sei lá, em novembro, lá no final do ano. Então a gente tem grandes chances de ficar nesse bolo aí, ó, beliscando, quem sabe, né? Então é importante ganhar demais o jogo, tem que tiver de melhor, eu acho. Amanhã o jogo é fundamental. Beleza. Eu também, minha escalação também passaria por isso, mas eu acho que eu daria tempo pro Alan, botava o Alan ali mais marcador, e aí Alan com o Marlon ou o Danilo, para mim tanto faz, os dois eu acho que eles têm que revezar. Jefinho, botaria Jefinho no jogo, mas eu botaria Jefinho e Arthur. Jefinho na esquerda, Arthur Reborn, ainda, Savarino e Arthur Cabral. Zaga, Vitinho, Barbosa, Pantaleão, Barbosa e Marçal, Neto no gol. Bruninho, seu time você já falou, né, nego? Não sei se você quer passar ele todo, mas eu acho que eu iria com isso daí também. Então, eu acho que o único ponto de observação seria um controle de carga aí do Telles mesmo, talvez do Vitinho, porque o Vitinho, ele vai acabar indo para a seleção, né? Então não vai descansar tanto, mas é aquele cenário, a gente não pode também poupar tanto, porque a gente precisa desses 3 pontos aí para ir evoluindo, né, cara? Não dá para ir para largar a mão dessa partida aí. Show de bola. Então é isso. E para a gente finalizar, já ir para nossa reta final da live, queria saber palpite de vocês. Palpite pro jogo. Glauber. 2-0 Botafogo. 2-0 quem? Botafogo, né? Lógico. Não, quem faz os gols? Não. Pra mim, Arthur Cabral. 2 gols de Arthur Cabral. 2 de Arthur Cabral? Estevam. Também acho que é 2-0, um de Savarino e um de Arthur Cabral. Seria bom. Bruninho. Eu vou de 2-0 também, é o que eu esperava. Um do Arthur, o Reborn, e um de Jefinho. Vou de 1-0 Marlon Freitas. Chute de fora da área. Finalmente vai acertar aquele chute fora da área. Mas vocês não... Marlon Freitas. Vocês não querem Marlon Freitas jogando, mas querem gol do Marlon Freitas. Vocês escolhem... A gente escolhe o Arthur Reborn com a varanda e quer o Arthur Reborn no ataque. É isso. Beleza, show de bola. Vamos lá, vamos passar sobre esse assunto aqui que muita gente falou no chat aí durante. Então, antes